Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem, Vera? Uma boa noite. Oi, Bocardi, boa noite a você, aos ouvintes, a Carol, ao público aí do SP Gastronomia que está acompanhando o Ponto Final junto com vocês por aí, e também a quem está em casa só passando vontade com água na boca, que nem eu. Eu também, boa noite, Vera. É uma delícia, é uma delícia. Olha só, vamos falar aí desse julgamento, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Acabou que a expectativa era terminar mais para o início da semana, depois hoje, no fim, tem mais um dia. Expectativa agora para terminar amanhã. E a situação dele não há uma reversão, né, daquilo que a gente já vinha acompanhando. Exato, a tendência é que não haja a possibilidade dele reverter essa desvantagem com a qual o dia terminou hoje, Bocardi, porque a gente já tem aí um placar, por enquanto, de 3-1 contra o ex-presidente, faltam votar 3 ministros, e 2 deles são sabidamente contrários a ele, não sabidamente contrários a ele, mas têm votado no sentido de ser muito estritos e muito rígidos em relação a qualquer tipo de ataque à democracia. São justamente os 2 ministros do Supremo, o presidente e a vice-presidente da Corte, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. O Alexandre de Moraes, no comando do próprio tribunal e no comando dos inquéritos antidemocráticos, contratos antidemocráticos, já demonstrou ser muito duro em relação a isso. E eles votaram em outros casos correlatos, em que também houve ataques à corte, ataques ao sistema de urnas eletrônicas, então a gente pode esperar votos contrários a Bolsonaro, votos pela condenação por parte desses 2 ministros. Bolsonaro deverá ter ainda o voto favorável do ministro Cássio Nunes Marques. Como eu tinha antecipado, não houve pedido de vista, então o julgamento prosseguiu, votos longuíssimos. Eu falei com uma pessoa ao longo do julgamento hoje, porque eu estava surpresa com esses votos, né? Tão longos. E essa pessoa me respondeu: bom, é o julgamento de um ex-presidente da República. Você não esperava que alguém fosse dizer só voto com o relator. Todo mundo quer ter o seu momento de protagonismo e de exibir as suas ideias. Foi o que aconteceu. Como existia uma sessão do Supremo para acontecer, não foi possível prosseguir com a sessão até o final, e será retomada amanhã ao meio-dia, quando a gente está no último dia antes do recesso do Judiciário. Então, amanhã, meio-dia, os votos dos 3 últimos ministros. A ministra Carmen costuma ser bem concisa, então não deverá se esticar tanto quanto se alongou nas 3 últimas sessões. Já são 3 sessões para tratar desse assunto, vai terminar em 4 sessões, muita coisa. Agora, Vera, o único voto pela absolvição foi do ministro Raul Araújo, e foi um voto que gerou um certo mal-estar, né? Teve a parte da ministra Carmen Lúcia, o ministro que votou logo na sequência rebateu ponto a ponto o voto do Raul Araújo, porque ele minimizou os ataques do Bolsonaro até a própria corte, né? Pois é, acabou sendo um voto que contrariou, deixou os ministros bastante contrariados, porque eles acharam que não tinha cabimento minimizar os ataques à corte. Foi quase como se ele chamasse os ataques do Bolsonaro de gripezinha, no contexto jurídico, Carol. Não caiu bem. A ministra Carmen fez a parte bastante abrupto, cortou o ministro no meio de uma frase, algo que não é usual, para contradizer algo que ele estava expondo, como que se no seu voto o ministro Benedito Gonçalves tivesse considerado muito grave e tivesse considerado para a formação da sua convicção fatos anteriores e posteriores à reunião com embaixadores, e ele não fez, ele só usou aquilo no contexto, e ela tratou de dizer, o voto do ministro não diz isso que o senhor está querendo dizer, em outras palavras, palavras mais doces, mas foi esse o sentido da fala dela. E depois, no seu voto também longuíssimo, e que não era esperado que fosse tão longo, o ministro Floriano Azevedo Marques destacou uma parte inteira do voto
para rebater ponto a ponto o voto do colega. E aí ele se firmou muito na questão da gravidade, porque o André Ramos passou o voto inteiro negando a gravidade do que Bolsonaro tivesse feito e dizendo que o fato dele não ter sido eleito e de, portanto, não ter surtido efeito e de ter havido uma maioria nas urnas configuravam fatos de menor gravidade. E Floriano fez questão de dizer que aquilo atingia a instituição como um todo e que era gravíssimo. Então ficou um climão, até o ministro André tentou argumentar e rebater o que o colega estava fazendo, que era refutar o seu voto ponto a ponto. Então, ficou uma certa torta de climão e amanhã a gente vai ter essa retomada e deve fechar uma maioria contra Bolsonaro, deixando inelegível bastante tempo antes das eleições de 2026. E o clima já é meio que nessa linha. O ex-presidente tentou falar hoje, aquela história, quer dizer, ele falou, né, comentou o julgamento e tal. E aí eu até falei mais cedo aqui no ponto final, ele vem com a história das 4 linhas, sempre atuei nas 4 linhas. O que eu estou dizendo é que as 4 linhas dele não são as mesmas 4 linhas da maioria hoje, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral. Isso para ser bem criterioso. A gente sabe que as 4 linhas dele não são as 4 linhas da maioria da população brasileira. Esse que é o ponto. Porque é isso, né, Bocardi? 4 linhas, ele adora essa metáfora futebolística, mas na verdade a Constituição brasileira tem bem mais do que 4 linhas. Tem muitos artigos, tem algumas cláusulas pétreas, tem muitas questões que dizem respeito a direitos fundamentais e a defesa do Estado Democrático de Direito está no cerne dessa Constituição. E tudo que Bolsonaro fez não é uma coisa de menor gravidade, né? Quando ele sistematicamente, inclusive nessa reunião, ficou investindo contra a urna eletrônica, investindo contra o TSE, acusando os ministros sem prova alguma de trabalharem a favor da candidatura do presidente Lula, insinuando que eles deviam algum favor a Lula, como ele fez em inúmeras vezes, ele na verdade estava agindo contra as instituições, contra a justiça eleitoral, e isso tem consequências no futuro, causa danos à própria democracia. Então, não é uma coisa de menor importância, foi isso que os votos dos ministros majoritários até aqui procurou demonstrar, e assim é que se quer dar a esse julgamento um caráter realmente ali exemplar, mostrar que ataques à democracia têm consequência, até para outros deputados, senadores, pessoas que têm mandatos que seguem perpetrando ataques de alguma natureza, para que não prossigam, para que recolham os flaps e voltem aí sim para as tais 4 linhas da Constituição. Ô Vera, enquanto isso tudo está rolando no TSE, boa parte da República, sobretudo do mundo do judiciário, está no evento do IDP, aquele instituto dirigido pelo ministro Gilmar Mendes, né? O que ficou para a volta da turma aí ao Brasil? Engraçado porque deputados, senadores voaram para Lisboa para esse evento, Carol, e inclusive o ministro Alexandre Padilha, que concedeu uma entrevista para a gente no podcast 2+1, falou: a República está além mar. Mas mesmo assim o Supremo fez sessão hoje, foi essa sessão do Supremo que interrompeu o julgamento, era a última sessão do ano do Supremo, e aí eles até acabaram recebendo uma denúncia contra o deputado Ottônio de Paula por ofensas contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, nessa mesma seara aí dos atos antidemocráticos, mas já no Congresso não. As coisas ficaram bem paradas em razão desse evento, e o que está trancando a pauta é aquele projeto que substituiu uma medida provisória que podia caducar e que restabelece o voto de qualidade no CARF. Então, essa vai ser a primeira coisa a ser votada. O ministro Padilha lembrou isso na entrevista para a gente. E isso não é uma coisa tão simples, é algo que o governo ainda tem que trabalhar pela aprovação, porque as empresas são contra essa volta e elas têm ali bancadas, principalmente frentes parlamentares, que atuam em setores aí ligados à indústria, ligados ao empreendedorismo e que tem um lobby forte contra esse projeto. Então, ainda é algo que tem que ser trabalhado. Depois que a pauta for destravada,
com a votação desse projeto, aí sim se vai avançar na votação tanto do arcabouço fiscal, que regressou à Câmara depois do Senado, quanto da medida provisória. Então, a expectativa de que a semana que vem fosse a última antes do recesso já mudou. Vai ter 2 semanas de votações com a volta da República da sua viagem para Lisboa. Então, serão as 2 próximas semanas bastante movimentadas e cheias de votação importante na área econômica. Vera, como é que foi o 2+1, né, ontem, que você teve a entrevista lá com o ministro Alexandre Padilha? Além de falar dessa expectativa, Bocardi, de votações na volta das pessoas lá de Lisboa, o ministro Padilha fez um balanço do que foi o primeiro semestre na Câmara e no Senado. E ele procurou refutar a ideia de que o governo não tem maioria, de que há problemas de governabilidade, porque ele elencou 5 prioridades que teriam sido escolhidas logo no início do governo e disse que todas elas foram cumpridas, foram atingidas e que esse era o objetivo, que então está tudo cumprido. É uma narrativa que eu vi que eles lançaram e que agora está sendo repetida, reverberada por líderes do governo. Hoje o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, repetiu quase ipsis literis o que o ministro falou ontem na entrevista para a gente, dizendo que todas as prioridades foram atendidas e que, portanto, é mentira que o governo não teria governabilidade assegurada. Essas prioridades, algumas delas de fato eram prioridades evidentes, outras o ministro parece ter colocado ali numa lista para engrossar e fazer ficar melhor do que foi. E mesmo as derrotas que o governo sofreu, como na questão do marco do saneamento, ele deu uma minimizada. Mas ele admitiu que a governabilidade mudou muito em relação à primeira vez que o Lula foi presidente e que agora deverá haver mudanças para contemplar os partidos e fazer com que essa maioria fique mais nítida. Ele disse, olha, nos cargos que não são ligados aos partidos não vai haver mudanças, porém, nos cargos que não estão ligados a partidos, que estão ligados diretamente aos partidos, que, portanto, os partidos têm que se sentir contemplados, é natural que haja mudança. Então, ele praticamente cravou que o ministro Celso Sabino vai ser ministro, aliás, deputado, e praticamente cravou que a ministra Nízia Trindade está garantida e que não vai ser demitida e nem trocada. Então, isso eu achei relevante também da conversa com ele ontem. O Vera estava falando da agenda econômica. Hoje teve uma mudança importante no sistema das metas de inflação. A reunião do Conselho Monetário Nacional decidiu alterar o limite temporal, né, para o cumprimento dessas metas. A gente tem a meta anual, agora vai ser uma meta contínua. O ministro Fernando Haddad falou no horizonte aí de 24 meses para o cumprimento das metas de inflação. Como é que isso repercute? Como é que você viu essa mudança? Carol, a gente já vinha falando aqui no Viva Voz que a tendência era acontecer isso, que isso foi sendo amadurecido. Lá atrás, naquele café da manhã com colunistas, do qual eu até participei, o Lula jogou já essa isca. Falou que as metas estavam irreais e que poderiam ser mudadas. Causou uma certa celeuma na ocasião, mas aí foi sendo decantado nesses 2 meses que se passaram desde então. E aí, principalmente por essa ideia de que não se tratava de mexer nas metas já estabelecidas, do tipo, eu não consegui cumprir a meta, então eu vou lá e mudo a meta que eu não consegui cumprir. Não é isso, estão mudando no tempo, estão mudando a mecânica de cálculo da meta. Deixa de ser uma coisa anualizada e passa a ser essa meta contínua no tempo. Portanto, os 3% estão mantidos, né? Os 3,25% para esse ano, os 3% que estavam previstos para 24 agora ficam ali alongados para 24, 25, com uma tolerância de 1,5 ponto a mais para 1,5 ponto para mais ou para menos. A ideia do BC é que isso do CMN é que isso permita ao BC
começar a queda de juros sem ter a justificativa para manter os juros de que a inflação ainda não convergiu para a meta. Então, isso é uma coisa que não é prerrogativa só do Brasil. Depois da pandemia, muitos países fizeram mudanças nesse sentido, de desanualizar a meta de inflação, e assim vai ser, né? Na verdade, essa mudança, ela também está aí numa perspectiva, porque essa meta contínua vai ser adotada a partir de 2025. Então, isso coincide com a saída do Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central. Então, são mudanças de longo prazo, médio e longo prazo, que não deverão ter grande impacto no mercado, porque todo mundo já estava esperando que isso fosse ser decidido nessa reunião do CMN. Vera, você tem a questão tem a questão do Lula. Eu só demorei aqui porque eu não sei se você estava me ouvindo, eu estou num ambiente aqui com certo barulho. Eu Peço desculpas já por isso. Aí só na rave da culinária, É uma balada aqui do lado aqui. Black Eyed Peas, tô ouvindo. Tá vendo? A música já tá pronta então para hoje já. Olha só subir o som aqui. O Lula, o que eu tô pensando aqui, né, aqueles assuntos, ele entrou nos assuntos desnecessários do ponto de vista dele, né, porque nunca repercute bem. Resolveu de novo passar um pano pro Maduro na Venezuela. Fora que o Maduro e o Alberto Fernandes estão praticamente morando no Brasil, né, estão vindo para cá dia sim e outro também. E aí o presidente Lula voltou a dizer que que a Venezuela tem mais eleição que o Brasil, que teve um monte de eleição, e aí falou uma frase tenebrosa, segundo a qual a democracia é um conceito relativo. É tenebrosa essa frase. Democracia não é um conceito relativo. Quando você tem ataques aos direitos humanos, quando você tem eleições viciadas, quando você tem mudanças, né, de regras para mudar o legislativo, para mudar o judiciário, quando você tem prisões políticas, você não tem uma democracia. E isso não é relativo, isso é um valor absoluto. Está muito claro o que é uma democracia. Uma democracia é quando você tem direitos civis assegurados, você tem direitos humanos assegurados, e isso não é verdade na Venezuela de Nicolás Maduro. Então é horrível que um presidente que no plano interno enche a boca para dizer que defendeu e salvou a democracia de um golpe, o que é verdade, quando olhe para o país vizinho, relativize um conceito tão caro aos brasileiros, pelo qual a gente pagou por muitos anos com uma ditadura e que a gente viu ameaçado pelo Bolsonaro, como a gente está assistindo e rememorando nesse julgamento. É a mesma coisa que os bolsonaristas passarem pano para o que o Bolsonaro fez, dizer em que não é de gravidade. E olha, o Bolsonaro não chegou a suplantar a democracia no Brasil, não conseguiu, embora tudo demonstre que ele pretendia, como a dupla Chaves e Maduro conseguiu fazer na Venezuela. Então é lamentável que o presidente Lula passe esse pano para uma ditadura no país vizinho, quando a gente está aqui se confrontando com um passado recentíssimo em que a nossa própria democracia ficou em xeque. Vamos para a música ou temos algo mais? Vamos, não vamos de Black Eyed Peas aí da sua rave, mas a gente vai fazer uma alusão ao SP Gastronomia, que começa hoje, vai até domingo, e é uma comilança maravilhosa e deliciosa. Tem muitas músicas no nosso cancioneiro que falam de comida, mas eu escolhi uma do Ney Matogrosso, genial Ney Matogrosso, que fala de algumas das delícias brasileiras. Acho que nem todas estão no cardápio, mas tem muita coisa para aproveitar aí. Quem quiser ir conferir, lá no Parque Vila Lobos, e tem ingressos ainda disponíveis. Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar, sarapatel, caruru, tucupi, tacacá. Vê se me usa, me abusa, lambuza, que a tua cafuça não pode esperar. Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar, sarapatel, caruru, tucupi, tacacá. Vê se me esgota, me bota na mesa, que a tua holandesa não pode esperar. Aí sim,
tem quase tudo isso e muito mais aqui, de tudo que ele canta. E olha, quero deixar registrado aqui, hoje, por essa transmissão aqui fora, a gente não teve a transmissão em vídeo da Vera Magalhães, mas ela está produzida para festa. Ela está produzida para festa aqui pro SP Gastronomia. Então, confere lá no Instagram da Vera. No Instagram da Vera, você confere que é lá que eu já vi a postagem. Não deixe isso passar. Nem aí eu vou hoje, mas amanhã eu tô aí, Bocardi. Pode ter certeza. Deixem seu biscoito para a Vera Magalhães. Quem quiser ir lá tirar uma foto amanhã e conversar, vou estar no SP Gastronomia amanhã à noite, tá? Aí, show de bola então. Valeu. Obrigado, Vera. Uma boa noite. Viva a voz. Obrigada. Até amanhã. Tchau, Até tchau. mais. Beijo, Vera.